Olha aí, pessoal, tá muito engraçado ver o desespero da mídia esquerdista brasileira no que se refere ao péssimo desempenho econômico do presidente Lula, porque de fato a própria história do Brasil nos mostra que nada derruba mais facilmente um presidente do que uma situação econômica ruim. Foi assim com o Collor, foi assim com a Dilma Rousseff e, amigo, o Lula tá numa enrascada porque a economia do Brasil está indo para o ralo e está indo muito rapidamente. Então, nós vamos ver aqui duas notícias do site Poder, aliás, Brasil 247, que é um site extremamente esquerdista, um pasquim do PT, basicamente, e em uma dessas notícias eles vão tentar torcer a realidade para colocar aqui alguma notícia econômica positiva para o governo Lula, e na outra notícia, eles vão, claro, usar aquela estratégia de criar um bode expiatório, que no caso é o Campos Neto, que foi eleito para o Lula para essa finalidade, para levar a culpa dos problemas econômicos que nós inevitavelmente teremos. Vamos conversar então sobre essa questão toda, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, primeira notícia aqui é sensacional. Saíram dados aí do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que focada em questões do trabalho em 2023, que apurou que a população brasileira empregada aumentou de 2022 para 2023, um aumento de 1,1%, tá difícil ter o que comemorar, né? Mas atingiu 100 milhões de pessoas, portanto, é um aumento aqui razoável, né, de um ano para o outro, ok? Aumentando 1% ao ano, aí vamos ter toda a população empregada no Brasil em menos de uma década, provavelmente, né? E na comparação com 10 anos, isso representa aqui um aumento de 12,3%, portanto, né? Veja que não é um número muito convincente, não tem muito que o Lula comemorar em matéria econômica. Vai falar o quê? Que o dólar caiu? Não, o dólar disparou. Vai falar que a inflação está controlada? Não, ela está subindo e principalmente itens mais sensíveis para o bolso do pobre, como os alimentos, vão ter uma alta de preços superior à média da inflação brasileira. Isso é uma péssima notícia de maneira geral, né? O rombo fiscal está aí para todo mundo ver e uma série de outros problemas, contingenciamento em algumas áreas, aí tem reitor de universidade brigando com o Lula por falta de recursos, tá ruim para todos os lados aqui em matéria econômica. Então, o que o Lula faz? Se aproveita das pouquíssimas notícias econômicas positivas que ele consegue obter, por mais básicas que elas sejam e quase inexpressivas, fala sério, um aumento de 1,1%, beleza, é melhor que desemprego, mas caramba, 1,1%, a economia cresceu 3%, supostamente, de 2022 para 2023, por que a empregabilidade não acompanhou isso aí, né? Mas, enfim, e aí, como que eles apelam para essa notícia? Colocam uma foto do Lula aqui, abraçando o Brasil, feliz e tudo mais, e dizem que, na verdade, a hashtag aqui, né, a expressão efeito Lula, bombou nas redes sociais logo depois da divulgação desses dados, né? A internet inteira, em peso, está comemorando o sucesso do governo Lula, né? E eles colocam aqui, políticos e internautas destacam números da economia. Políticos e internautas. Quantos políticos e quantos internautas, né? Faço até questão de abrir a notícia original aqui para a gente ver as menções que eles fizeram, né? Então veja aqui que é o Humberto Costa, primeiro, né, acima de qualquer suspeita, né, comenta aqui, efeito Lula, e bota que o Brasil bate recorde com 100 milhões de trabalhadores empregados, né? E é engraçado que eles colocam esse número já para enganar, é claro, para fazer parecer que esses empregos aqui se devem ao governo Lula, né? Acho que tá aparecendo um pedacinho aqui do nome dele, então tá bom, dá pro gasto, né? O Ivan Valente, né, perdão, o deputado federal, adivinha de qual partido, né, do PSOL,
comentou sobre o tema. Efeito Lula. Emprego bate recorde com mais de 100 milhões de trabalhadores ocupados. A economia real vai muito bem. Não podemos nos deixar enganar pelo pânico da Faria Lima, insaciável por cortes, né? E aí vem, tá aqui embaixo a postagem dele aqui, né? Maravilha, que coisa impressionante. E aí vem os internautas, no plural, né? Esther Carvalho, esse perfil aqui, dizendo: esse é o efeito Lula. Brasil volta a ranking de países mais atrativos para investimentos de fora. Caramba, gravei um vídeo aqui falando que o mês de junho já teve 7 bilhões de reais de retirada de dinheiro gringo da Bolsa de Valores do Brasil. Como que o Brasil é um país atrativo para investimentos estrangeiros, né? Mas seguindo, e bate o recorde de 100 milhões de trabalhadores empregados. Vamos espalhar isso. E é a mesma imagem que o pessoal repercutiu aqui do site UOL, inclusive, né? Nem parece que é um negócio ensaiadinho. Então veja aqui os políticos e os internautas, né? 2 políticos, esquerdistas, é claro, e uma internauta que, vamos lá, né? Parece um negócio bem ensaiadinho. Certamente você está nas redes sociais, você não viu repercussão real, né? Verdade, orgânica, disso aqui, porque não há o que repercutir, né? Faça-me o favor, um aumento pífio desses aqui nos números, ser tratado como efeito Lula, uma notícia maravilhosa. Faça-me o favor, até porque já estamos em meados de 2024 e a economia está dando claros sinais de desgastes. A gente nem sabe se a população ocupada está nesse patamar ainda, nesse momento, né? Mas, além disso aqui, além de forçar a barra com dados bastante questionáveis e com uma presença nas redes sociais mais do que questionável, o pessoal do Brasil 247, são 2 notícias do mesmo site, faz questão de ecoar a história, a estratégia do Lula de culpar o Campos Neto pela economia brasileira estar indo tão mal, estar tão fraca, né? Então, de fato, o Lula falou ontem, inclusive, isso, né, que a economia brasileira vai voltar à normalidade quando o Campos Neto sair do comando do Banco Central. Entenda-se, né? Vai ter um cara a normalidade do Lula é ele mandando no Banco Central, é o Banco Central sendo subserviente ao presidente da República, sendo um puxadinho da presidência da República, como já foi no passado. Diga-se de passagem, governos petistas não sabem governar de forma republicana, dividindo o poder com outras instâncias, dando autonomia para órgãos estatais. Governo petista é governo soviético. Tudo controlado ali pelo Comitê Central, pelo Birô, pelo Soviete Supremo. Nada de dividir o poder em instâncias que não são controladas pelo Supremo Líder, né? Então, ele afirmou que não está preocupado com a alta do dólar, eu até falei sobre isso aqui, e que o Campos Neto é um adversário político, ideológico e do modelo de governança que temos, né? Eu já repercuti essa questão, não faz muita diferença, o grande ponto é que o Lula falou que, ao indicar um sucessor para o Campos Neto no comando do Banco Central, isso vai melhorar o ambiente econômico, né? Adivinha o que vai acontecer? Corte na taxa de juros, um corte agressivo, sem dúvidas, que é o que o Lula queria ter feito desde o início do seu mandato, diga-se de passagem, né? Então veja que aqui o site Brasil 247 está repercutindo a opinião do Lula. Não faz um mínimo comentário crítico a isso, coisa que toda a mídia fez, até o Estadão, até a Folha de São Paulo, né? Esses sites fizeram críticas a essas falas do Lula, inclusive demonstrando que elas foram pessimamente recebidas no mercado financeiro. O Brasil 247 nem isso tem coragem de fazer, repercute como uma verdade absoluta. Isso aqui é um site do PT, sabe a página do PT onde você lê notícias lá e tudo mais? É a mesma coisa. Não faz a menor diferença, é claro, mas isso demonstra, de maneira geral, o desespero da mídia esquerdista e dessa claque organizada da esquerda brasileira, do PT. Você sabe, tem um monte de sites ligados diretamente ao PT, assim como tem repórteres, tem blogueiros, tem influencers, todo mundo ligado diretamente ao PT e páginas nas redes sociais e etc. E todos eles estão preocupados com a evidente piora na popularidade do Lula em matéria econômica. E como os dados econômicos não são nada agradáveis, a tendência é haver uma piora desses números nos próximos meses. Infelizmente, é algo que eu não queria, mas é a realidade.
Como isso tem sido observado, todo mundo já está preocupado, essa galera da claque, todos eles já estão preocupados com a repercussão que isso vai ter na popularidade do Lula, que está decrescendo. Com esse cenário aí de uma popularidade caindo, inclusive por outros fatores que não econômicos, mas essa queda piorada por uma economia ruim, isso é um prato cheio para a queda do Lula. Então, esse pessoal está tentando plantar notícias enganosas a respeito de melhoras econômicas, efeito Lula bomba nas redes sociais. Imagino tanto que bombou isso aqui, né? E além de criar essa narrativa completamente equivocada e desonesta, eu diria, eles ainda compram, encampam, reforçam a narrativa do Lula a respeito de quem seria o vilão da economia no Brasil, o Campos Neto, o que é um absurdo total porque esse desgoverno Lula vive comemorando os números da inflação, que se devem majoritariamente à ação do Banco Central no controle do avanço dos preços. Então, se tem alguém com um mínimo de sensatez econômica no Estado brasileiro hoje, é o senhor Campos Neto, e é justamente ele que está sendo tomado para Cristo nessa história aqui. Mas é divertido ver todo o esperneio da esquerda midiática brasileira, isso sem dúvidas. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.